Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do exame discursivo da segunda fase da UERJ 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma banheira termicamente isolada deve funcionar como um calorímetro ideal, mantendo a temperatura desejada pelo maior tempo possível. Considere uma banheira vazia com capacidade térmica de 4 vezes 10 a quinta calorias por grau Celsius em um ambiente com temperatura de 25 graus Celsius. Adiciona-se a essa banheira uma massa de água de 5 vezes 10 a quinta gramas a temperatura de 52 graus Celsius. Admitindo que não há perda de calor para o ambiente após a adição da massa de água, determina em graus Celsius a temperatura de equilíbrio térmico entre a água e a banheira. Veja bem, antes de resolver essa questão, a gente tem que lembrar o seguinte, que todos os elementos da natureza, eles sempre vão buscar o equilíbrio, tá? E com as trocas de calor não vai ser diferente. Quando a gente coloca em contato dois ou mais corpos que se encontram em temperaturas diferentes, observa que após certo tempo, todos vão atingir uma temperatura intermediária em relação às temperaturas iniciais. Isso é chamado de temperatura de equilíbrio. Tá? Durante esse processo, vai ocorrer a transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia térmica em trânsito a gente chama de calor. Então a gente pode pensar assim, que o corpo com maior temperatura vai ceder calor para o corpo com menor temperatura. E, após alguns instantes, ou seja, o equilíbrio térmico, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. E com isso, a gente pode escrever que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B vai ser sempre igual a zero, porque tudo que A perde, B recebe. Então, o equilíbrio térmico sempre vai ser igual a zero. Beleza? Nessa questão, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem uma banheira, né? Uma banheira, só que ele falou que essa banheira, ela tem uma capacidade térmica, então é o nosso Czão, e ele é igual a 4 vezes 10, deixa eu consertar aqui, 4 vezes 10 elevado à quinta calorias por grau Celsius. E ela está num ambiente onde a temperatura é de 25 graus Celsius. Então, eu posso dizer que, inicialmente, essa banheira também está a 25 graus Celsius. Aí, ele adicionou água, né? Ele adicionou água. Quanto de água? Ele pegou uma massa igual a 5 vezes 10 à quinta gramas de água a uma temperatura inicial de 52 graus Celsius. E aí, ele quer o quê? Ó, a temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, a temperatura final da banheira tem que ser igual à temperatura final da água. Então, a gente pode dizer que quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da banheira vai ser igual a zero. Lembrando que, como a água ela não mudou o seu estado físico, a gente pode dizer que a quantidade de calor que a gente vai usar na água é o calor sensível. O calor sensível é dado pelaquela relação assim, ó, Q é igual a mCe delta T. Então, aqui vai ficar assim, mCe delta T mais. Quando a gente fala em capacidade térmica, a gente tem que lembrar que capacidade térmica, ela pode ser escrita, como eu gosto de falar, que capacidade térmica é o gatinho. É o gatinho, que você vai olhar e vai falar assim, nossa, que cat. Então lembra disso. Quantidade de calor, quando eu falo em capacidade térmica, é o gatinho, que é o que cat. Então aqui vai ficar C delta T igual a zero. Vamos substituir os valores? Massa da água, 5
vezes 10 à quinta. Calor específico da água, está lá na tabela do início da prova. É 1 cal/grama/grau Celsius. E a temperatura? Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial da água, que é 52. Mais capacidade térmica, que é 4 vezes 10 à quinta, vezes T menos 25. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 à quinta vezes 1 vai dar 5 vezes 10 à quinta, que multiplica T menos 52, mais 4 vezes 10 à quinta, que multiplica T menos 25, igual a zero. Então, agora, eu vou fazer o chuveirinho, né? Vou pegar esse, vou multiplicar por esse, vou pegar esse, vou multiplicar por esse. Vou pegar esse, multiplicar por esse, e esse, multiplicar por aquele. Então, vai ficar 5 vezes 10 à quinta T, menos 5 vezes 52, vai me dar 260 vezes 10 à quinta, mais 4 vezes 10 à quinta, né? Vezes o T, menos 4 vezes 25, 100 vezes 10 à quinta, tudo isso igual a zero. Agora a gente vai juntar quem é igual, ó. Eu tenho que esse aqui é igual a esse aqui. Então vai ficar 5 mais 4, 9, vezes 10 à quinta T, menos 260 menos 100, isso vai me dar menos 360 vezes 10 à quinta. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou deixar esse aqui de um lado e vou passar o 360 para o outro lado. Vai ficar 9 vezes 10 à quinta T é igual a 360 vezes 10 à quinta. Note que a gente pode simplificar o 10 à quinta daqui com 10 à quinta de lá. E aí eu tenho que T vai ser igual a 360 divididos por 9. Né? 360 divididos por 9 vai me dar 40 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura de equilíbrio. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.